Olá, gente que me ouve todo domingo, que está me ouvindo pela primeira vez. Pode estar certo que é muito legal falar com vocês, é muito bacana a gente poder se comunicar dessa forma com vocês, num tempo tão difícil, mas procurando ser um pouco criativo, saindo da nossa zona de conforto, né? Para a gente se comunicar, se conectar, para a gente falar. Então, você está aí ouvindo um programa nosso, da Igreja Presbiteriana, por essa mídia. Então, eu queria que você abrisse, ou se você não abrir, ouvir, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Diz assim o apóstolo dos gentios: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo ânimo, sejais unidos na alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas sim por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Pai, esse momento é um momento que nos sentimos apequenados diante desse texto, quando manda a gente não considerar propriamente o que é nosso, mas o que é do outro. Temos sido tão egoístas, ó Deus, temos guardado muito mais do que precisamos. Às vezes passa um ano ou até mais, a roupa está no guarda-roupa, o sapato está ali no lugar e a gente nunca usou. Temos mostrado, Deus, na nossa vida que não andamos conforme o Evangelho, nem conforme o ensino apostólico. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, dá-nos um coração grato a Ti, e que esse sentimento gratulatório, ele se reverta em boas obras, porque fomos atingidos pela Tua obra. Que sejamos gente de boa obra, gente de bons costumes, de bons pareceres, e que a gente possa compartilhar, ó Deus, com o outro, nesse período que estamos passando, entre o Natal e o Ano Novo, que a gente possa compartilhar com o outro a carência, as dificuldades não só materiais, físicas, mas também morais e psicológicas, e sobretudo necessidades espirituais. Dá-nos um coração, Senhor, devoto a Ti e consagrado ao serviço do Teu Filho aqui na terra. Perdoa-nos, ó Deus, às vezes que reclamamos quando temos tanto, quando somos egoístas, quando deveríamos ser altruístas. Ó Senhor, perdoa-nos, dá-nos um coração diferente, que a gente adentre para o ano de 2021 de um jeito novo, num mundo novo, de uma maneira nova, que este novo mude, Senhor Deus, a nossa história. Ó Senhor, abra a nossa mente, que Teu Espírito ilumine o nosso entendimento, para conhecermos quem é Deus, a Sua riqueza, o Seu poder e a Sua esperança. Encha-nos, ó Deus, desse sentimento natalino, em nome do Filho, aquele que nasceu, aquele que veio em Belém, aquele que subiu numa cruz, aquele que ressuscitou e aquele que está no trono. A Ele toda glória, todo louvor, toda honra, toda reverência, toda majestade. Pai, que o nosso coração se escancare nesta noite para adorarmos o Teu Filho e conhecermos ainda mais do caráter maravilhoso dEle. Em nome dEle, o Senhor da glória, Jesus Cristo de Belém, nós oramos. Amém. Bom, gente, nós já oramos agora, lemos a palavra e agora nós vamos cantar. Esse é um momento de júbilo, de adoração, mesmo que você não encontre muita música para cantar agora, mas ache uma motivação maior em Deus, transcenda a história, transcenda o momento em que você vive e cante conosco. É um momento legal, você vai ver a legenda aí embaixo e você vai cantar conosco. Logo depois você vai ouvir a mensagem do pastor sobre as nossas arrecadações, e a gente vai pregar, e depois a gente termina, e aí a gente vai dormir e descansar. Deus abençoe. Vamos cantar a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Em Tua presença viemos Te louvar com cânticos de honra, pois a vitória Tu nos dá. Me deste vida plena, Te amo.
agora o meu prazer é te entregar o meu louvor. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus. És aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez seu povo. Contigo andarei cada dia em que eu viver. Em tua presença viemos te louvar com cânticos de honra, pois a vitória tu nos dá. Me deste vida plena, te amo, meu Senhor, e agora o meu prazer é te entregar o meu louvor. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus. És aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez teu povo. Contigo andarei cada dia em que eu viver. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus. És aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez teu povo. Contigo andarei cada dia em que eu viver. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer
sede por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Ô, gente, agora estamos falando para os membros da igreja. Nossa igreja continua em pé, trabalhando, e você pode continuar contribuindo como está fazendo agora. Se você não contribui, poderá começar agora você, membro dessa igreja. Olha aí o telefone que estamos colocando, o telefone fixo, as mídias de comunicação, onde você pode entrar em contato conosco. Entre em contato conosco. Você que é da igreja, está acostumado a fazer isso, olha o número aí, alguém vai te atender. E vai pegar aí na sua casa, e você vai trazer aqui para a gente, para a igreja, e a igreja vai continuar a fazer esse grande movimento social e espiritual para você. Contribua. Deus ama ao que dá com alegria, tá bom? Deus te abençoe. Muito bem, já cantamos e adoramos a Deus, ouvimos a mensagem sobre a arrecadação da igreja, um modo muito particular como fazemos isso. Os presbiterianos sabem bem como isso funciona, como sabem, não é? Então você não fique preocupado com isso, que isso é um problema nosso, dos membros desta igreja. Eu queria ler no Evangelho do doutor Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 36 até 38. Eu quero falar sobre Ana. Ana, simplesmente Ana. Por que estou falando isso? Qual a diferença entre um gênio e uma celebridade? O que destoa ao comparar um gênio a uma celebridade ou uma celebridade a um gênio? A verdade é o seguinte, que as celebridades passam tão rápido como aparecem. As celebridades não permanecem, elas não têm uma biografia que realmente mexe com a história, com a ciência, com o pensamento humano, com as emoções humanas. São só celebridades, sobretudo nesse tempo agora, onde as comunicações são tão rasas, tão rasteiras, não é? Essas celebridades passam e com a mesma velocidade que vão, astronomicamente, nessa velocidade eles vão embora. Quantos cantores você ouviu há 2 anos atrás que você não ouve mais? E quantos cantores que ainda você ouve, como esses gênios da música, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Chico e tantos outros que aparecem por aí e que nunca vão passar. Eu sempre falo que música boa permanece para sempre. Sabe por quê? Porque são feitos por pessoas geniais. Manifestações externas, exóticas, rasteiras das celebridades passam, porque elas não permanecem, elas não fixam na nossa memória genética, e elas não nos trazem nenhum benefício que seja duradouro. Quantas musiquetas que você ouvia, agora você não ouve, cantores que você adorava, você nem pensa neles mais, são celebridades, os gênios permanecem. Então eu estou falando sobre uma pessoa aqui, que não é tão conhecida nas páginas biográficas da Escritura Sagrada. Estou falando de uma mulher com 3 letras, simplesmente Ana, que de trás para frente também dá Ana, simplesmente Ana. Essa mulher é uma mulher extraordinária, não dá para a gente saber todo o histórico dela, mas um dia iremos sabê-lo. Diz assim o Evangelho de Lucas: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva, isto é, o marido morreu. Viúva de
80 anos e 4 anos. Ela se tornou viúva com 80 anos e era viúva há 4 anos. Esta Ana não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então Ana era uma pessoa extraordinária, como diz. Ela era um gênio da religião. Conquanto ela, além dela frequentar o templo constantemente, há muitas pessoas que não têm interesse nenhum em frequentar o templo. São cristãos que não precisam de igreja. Ana não. Ana achava que o templo era importante como fator histórico, como fator simbólico, emblemático, que apontava para a história do culto judaico. Ana não só frequentava o templo, mas também Ana tinha uma piedade pessoal. Tinha uma piedade pessoal. Ela pessoalmente não só ia ao templo, mas ela adorava a Deus. E ela tinha profundo sentimento de gratidão. Orava, dava graças a Deus e frequentava o templo, tinha uma piedade pessoal reconhecida. Mas eu não queria falar sobre isso. Há algumas coisas que caracterizam mais a Ana. Ela era viúva, mas não há nenhuma indicação de amargura e revolta no seu coração. Nenhuma indicação, conquanto fosse viúva. E as viúvas antigamente não eram como as de hoje. Uma viúva de hoje, ela tem um plano de saúde, certamente, ou então uma aposentadoria do marido, e ela vai ao médico e ela faz as suas cirurgias estéticas quase sempre, e são viúvas novas, bonitas, cheias de força. Antigamente a viúva era relegada a um plano muito inferior. Mas a gente não vê em Ana nenhum sentimento de amargura, nenhum sentimento de revolta, porque Deus levou o meu marido há pouco tempo atrás, quando eu mais precisava dele, quando eu mais necessitava do seu apoio, da sua ajuda, do seu braço. Deus levou o meu marido. Embora a vida para Ana talvez não tivesse sido fácil, a vida inteira, e agora viúva, era muito mais difícil, mas não havia nenhuma amargura no seu coração, não havia nenhuma revolta na sua vida, porque Ana estava vivendo não só o momento, mas no momento, além do momento. Ela queria esperar o Messias. Como Ana nos ensina a ter uma vida de conformidade, não conformismo, mas de conformidade com o plano de Deus, um plano histórico para a sua vida. Eu tenho acompanhado algumas viúvas, e não só aqui na igreja, mas fora, e eu noto o sentimento de abandono, e muitas delas não falam, mas atrás daquele olho triste, melancólico, há um sentimento de tristeza e de revolta, muitas vezes contra Deus. Essa semana mesmo recebi um telefonema, a viúva dizendo que as filhas queriam colocá-la num asilo. Não há problema nenhum, eu acho que, dependendo do caso, até eu mesmo vou para uma casa de repouso, não há problema nisso. O problema é que as filhas queriam colocá-la no repouso, na casa de repouso, para usufruir das benesses dessa mulher, abandonada, sozinha agora, num tempo tão difícil. A revolta era muito grande no seu coração. Eu entendo isso no coração daquela mulher que falou comigo essa semana, mas Ana tinha uma outra percepção da vida. Ela era viúva, mas ela estava em uma outra posição, num outro lugar, para enxergar aquele lugar da sua vida. E então, a Ana estava lá no templo, viúva, sozinha, mas que tinha uma esperança profunda de que o menino viria nascer e viria governar o mundo. Gente, não importa se nós vamos ficar viúvos ou solteiros, ou se vamos casar ou não vamos casar. Onde está a nossa esperança última? Onde estão as estacas dos nossos sonhos? Em que solo elas estão fincadas? Onde que estão as balizas através das quais nós vamos conduzir a nossa vida? Onde estão as setas de luz que indicam o nosso amanhã? Isso que vai determinar se na verdade nós temos esperança no Messias ou não. Se a nossa esperança está muito além do templo, muito além da circunstância social ou conjugal,
Em última instância, a nossa esperança tem que estar em Cristo. E a gente não vê nenhuma amargura, nenhuma melancolia, nenhuma revolta, nenhuma tristeza no coração de Ana. Ela era Ana, simplesmente Ana. Não sei que terra era essa. Azer era uma tribo sem importância nenhuma. Nunca ouvi falar desse Fenuel, que era o pai dela. Então, nem do marido. Era Ana, simplesmente Ana. Mas ela tinha no coração a alegria, a despeito do seu estado conjugal, da sua situação conjugal. Ela tinha uma esperança viva no coração, que estava em Jesus Cristo. Ana, simplesmente Ana. Ela era viúva, mas não havia nenhum indício de tristeza ou de amargura no seu coração. Outra coisa, ela tinha 80 anos, ela era idosa, mas não havia nenhuma indicação de desânimo por ser idosa. Pelo contrário, ela fazia o que podia. Fazia o que podia. Ainda agora mesmo, antes de sair para cá, eu recebi uma chamada de uma amiga, e nós estávamos falando, e ela estava desesperada por causa da pandemia. Ela é uma pessoa que conhece muito dessa área, talvez por isso mesmo esteja tão assustada. E ela disse: Cícero, o que eu vou fazer? E ela tinha tomado algumas atitudes com respeito a isso. Eu disse: faz tudo quem faz o que pode. Faz tudo quem faz o possível. Ela disse: sabe as palavras, já entendi. Ana não queria fazer mais do que ela podia. Ela tinha 80 anos, mas com 80 anos, ela se sentia forte, fortalecida para fazer o que podia. Quando Deus mandou os 12 espias para a terra de Canaã, os 12 voltaram. 10 deles estavam desanimados, dizendo: a terra é boa, a prova está aqui, mas nós não queremos enfrentar os gigantes, as cidades fortificadas do outro lado do Jordão. E um homem, 2 na verdade, mas um deles, chamado Caleb, disse: nós podemos conquistar. Josué disse: nós podemos conquistar. E então, por causa desse espírito acomodado de olhar para o passado, o Egito era melhor, eles rodaram de forma cíclica durante 40 anos no deserto. E depois de 40 anos, uma nova geração, jovens, famílias jovens, entraram para a terra prometida. Só 2 velhos, Josué e Caleb, pelo menos 80 anos. Quando eles entraram na terra, Josué disse: olha, eu havia prometido a você que ia te dar um pedaço de terra. Vou te dar essas planícies aqui. Aqui você vai ficar tranquilo, criar os seus filhos, seus netos. Ele disse: não, eu não quero morar aqui. Eu quero morar nas montanhas. Josué, olha para mim, eu tenho a mesma força que eu tinha há 40 anos atrás. Caleb era um tipo desse, que fazia o que podia, e com 80 anos tinha o mesmo vigor, a mesma força, a mesma esperança de subir lá na montanha, sentar numa cadeira de balanço e ver a sua geração encher aquela terra de riqueza, de gado, de plantação. Porque Josué aninhava como Ana no coração, Caleb aninhava no coração como Ana a conquista de um novo mundo, de uma nova terra. E elas, terra e mundo, não estão aqui nas planícies da vida, mas nas alturas. Ana, ela era idosa, mas não havia nenhuma indicação de desânimo na vida dela. Ela fazia o que podia. Como é legal a gente ver um jovem idoso. Houve uma época na história da economia mundial que os velhos estavam sendo alijados, separados. Lembra, pouco tempo atrás, há 15 anos atrás, 20 anos atrás? Hoje eles redescobriram, não porque eu sou um idoso de 66 anos, vou fazer agora em dezembro, não por isso, mas eles descobriram que há coisas no idoso que o velho não tem, ou no idoso que o novo não tem. Eles descobriram uma coisa: nós queremos gente de cabelo branco, mas gente com o ímpeto de jovem. Nota que as grandes economias, os grandes mercados, as megas estruturas sempre têm um grisalho com espírito jovem. Eu poderia citar um monte aqui agora, não é o caso. Mas eles descobriram que a questão não é a idade, é o ímpeto. É o push, a pegada, a inclinação, o ânimo, o desejo de subir nas montanhas como Caleb e vencer, não importa a idade. Quem sabe você vai entrar na
no ano 2021, já um pouco mais idoso. Não importa. Importa que há montanhas para você conquistar. Ou você quer andar na planície comum da vida, naquela planície repetitiva da vida, naquele ciclo vicioso. Ou você quer, como Caleb, conquistar as alturas. Ana era uma mulher assim, idosa, com 80 anos, mas não se mostra nenhum sinal de desânimo na sua vida. Ela estava pronta para servir ao Senhor, estava pronta, mesmo na sua velhice e mesmo no seu estado atípico de conjugal, ela queria servir ao Senhor, porque ela esperava a redenção de Israel. A questão não está no que estamos fazendo, a questão está em que estamos esperando amanhã. Deus colocou Cícero nas minhas mãos. Eu tenho 66 anos de idade. E agora Deus diz: Cícero, o que você vai fazer com você? E daqui para frente? Não, Deus, não. Eu quero saber o que você vai fazer com você. Eu te dei todas as ferramentas. Te dei possibilidades, e habilidades e competências que normalmente as pessoas não têm. Eu sei que Deus fez isso comigo. A pergunta é: Cícero, o que você vai fazer com você? Mas Ana não. Ana tinha 80 anos. Mas não se via desanimada, nem prostrada, nem reclamando diante do seu estado conjugal. Pelo contrário, ela estava no templo, servindo ao Senhor, louvando, dando graças a Deus, esperando o amanhã chegar. E chegou. Porque quem não espera amanhã, quando ele chega, ele não sabe que é amanhã. Quem não espera o futuro, quando o futuro vem, ele não sabe que é o futuro. Ana não. Ana tinha um projeto de vida, que era louvar, adorar a Deus a despeito da sua idade, e saber que Deus ia cumprir a sua promessa em trazer o seu filho Jesus Cristo. Ana era viúva, mas não havia nenhuma amargura nem revolta no seu coração. Ana era idosa, mas não se sentia desanimada de forma nenhuma. E mais, Ana era profetisa, mas não havia nela indicação de ostentação ou vaidade pessoal. Uma profetisa. Quantas profetisas você vê na Bíblia? Raríssimas. Agora eu vou dar uma cutucada na religião machista. Não, a religião evangélica é só de homem. A religião protestante é só de homem. Eu não vejo isso na Bíblia. O maior dom que há na Bíblia é o da profecia. E Ana tinha em frente aos outros tantos homens que iam ao templo e à sinagoga. Ela tinha esse dom supernatural. Superlato, ela era uma profetisa, e isso poderia trazer uma sensação de orgulho para ela tremendo. Eu, mulher, eu, viúva, eu, velha, sou uma profetisa e vocês não são nada. Pelo contrário, não havia nenhuma indicação que ela se ostentava ou havia vaidade pessoal na sua vida. Eu faço um contraponto com a Ana, com a Miriam, a irmã de Moisés. E Moisés era um líder que Deus havia chamado. E ele era um profeta. E Ana juntou alguns homens lá, a Miriam, a irmã de Moisés, juntou alguns homens e disse: por que só você profetiza? Por que nós não podemos ser profetas também? Por que eu, Miriam, sua irmã, não posso ser uma profetisa? E Deus, como castigo, jogou uma lepra tremenda em Miriam. E aí Moisés disse: Miriam, vem cá, coloca a sua mão no seu seio e tira. Quando ela colocou a mão, com a lepra tirou, a mão estava limpa. Moisés era o profeta. O profeta é uma vocação, não é só um desejo. O profeta é um dom, não é só uma aspiração. E Ana era profetisa, diferente de Miriam. Talvez nunca tenha buscado isso, talvez. Deus lhe havia dado esse dom da profecia, para que ela pudesse encher de esperança a nação de Israel, encher de esperança o povo do Senhor. A Bíblia diz que o profeta exorta, edifica e consola, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Quanta exortação, quanta edificação, quanta consolação a Ana havia trazido para aquelas pessoas que frequentavam o templo. Ela era uma profetisa, mas isso não era razão para que ela se ostentasse diante dos outros, para que ela avolumasse o seu ego diante dos outros. Pelo contrário, ela era uma profetisa do Senhor, por isso ela era humilde.
Olha, a gente ouve alguns profetas e profetisas aí, na época moderna, que dá até medo. Eles só não são maiores do que Deus, teoricamente, mas dentro deles, eles são maiores do que o próprio Deus. Se dão nome, se qualificam e fazem o que fazem, e vocês sabem disso. São chamados os profetas e profetisas do tempo moderno. Essa Ana não. Ana não era assim. Ana era uma profetisa do Senhor. Ela queria abençoar a vida dos outros enquanto terminava os seus anos de vida, os seus fartos anos de vida. Nunca houve no coração de Ana nenhuma ostentação. Aquele texto que eu li, Filipenses, dizia: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas sim por humildade, considerando cada qual o outro superior a si mesmo. Ana via assim, embora fosse uma potência espiritual, ela não desprezava aqueles que não tinham dom. Ela não jogava de lado e nem pervertia o dom para trazer benefício pessoal. Não havia nenhuma sensação de orgulho ou vaidade ou ostentação. Ana, simplesmente Ana, uma profetisa que não trazia em si nenhuma ostentação. Qual é a diferença de um gênio e de uma celebridade? As celebridades passam, os gênios ficam. Quantas celebridades você já conheceu? E hoje estou falando de Ana, desconhecida da história, dos arcanos históricos, seculares, mas está aqui na Bíblia. E depois de quantos anos eu estou falando de Ana, simplesmente Ana. Era viúva, mas não havia nenhuma indicação de amargura nesse texto revolta. Era idosa e não havia nenhuma indicação de desânimo no seu coração. Era profetisa e não havia nenhuma intenção ou nenhuma indicação de que ela tinha orgulho e ela era vaidosa por Deus ter lhe abençoado tanto. Acho que precisamos dessas lições do Natal, que Ana, no pré-natal, anuncia esse Jesus maravilhoso com seu espírito dócil na presença do Senhor. Deus abençoe, tenha um resto de Natal e um bom ano. Eu vejo você semana que vem. Pai, obrigado por este momento, obrigado por esta hora, por esta pregação tão simples, mas não menos profunda, tão desinteresseira, mas querendo alcançar corações. Ó Senhor, que a vida da Ana possa mexer com a gente, e a gente possa pautar a nossa vida através dessa serva do Senhor que aguardava o Jesus. Que sejamos também servos do Senhor e que possamos aguardar o retorno do Messias para buscar o seu povo. Obrigado por esta hora. Em nome do teu Filho Jesus, oramos. Amém. Estamos terminando esse encontro e a gente se encontra semana que vem, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a iluminação, o conhecimento, a força, a energia e o vigor do Espírito estejam com vocês e com todos aqueles que aguardam o retorno do menino Deus, do Deus homem, aquele que virá buscar o seu povo. Amém. Bom, gente, falar com vocês, um grande abraço, a gente se encontra por aí.